Produção Herbert Vagos. Garoto, Sim, papai. sua avó quer falar uma coisa com você. Netinho, me lembra da fubá daqui 5 minutos, tá bem? Sim, vovó. Garoto, o fubá queimou. Eu esqueci, papai. Segura o grosso! Tá porra, menor! Beta! Tu é beta, cara! Acorda! Você é fraco, estudileiro, ele volta Black Spectre Pirose. Alerta de conteúdo cringe. Pi, 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 pi. Nosso cérebro foi moldado por milhões de anos, se adaptando e otimizando para interpretar e memorizar de forma intuitiva e até mesmo consciente padrões, vultos, cores, até mesmo textos, letras que nós humanos inventamos e não fazem parte da natureza. O cérebro é capaz de interpretar e juntar, ou seja, temos uma coisa chamada neuroplasticidade. Mas, sobre aquilo que falei de milhões de anos de evolução, precisamos manter em segredo. Os caras estão no teto tentando pegar a nossa maquita. Basicamente, o fato de você lembrar como se desenha um quadrado já demonstra que você tem um nível cognitivo específico de memória. Mas, e a arquitetura de uma casa inteira? Você conseguiria desenhar após ver ela por 1 hora tentando decorar? Ou por 5 minutinhos? E se eu te dissesse que existem pessoas que conseguiriam? E não com sorte, mas consistentemente. Mas não apenas por causa de prática ou pura capacidade bruta de memória. 99% das pessoas que conseguissem desenhar de cabeça novamente a arquitetura da casa teriam mais facilidade por causa dos padrões que ela aprendeu possivelmente em aulas de arquitetura. É aí que entra aquela parte. O cérebro adapta a entender padrões. Lembra? Por isso, talvez essa pessoa tenha resultados inferiores em outros testes de memória. O cérebro é preguiçoso. Muitas vezes ele melhora apenas naquilo que precisamos de fato, com base em repetição neuroplástica. Mas claro, que de forma indireta e natural. O desempenho e a habilidade pode ser passado até mesmo inconscientemente para outras áreas. Por exemplo, possivelmente essa pessoa que decorou a arquitetura da casa teria uma facilidade maior do que a sua de decorar uma sequência de 12 dígitos. Inclusive, olha que interessante. Lembra que eu falei de padrões? Se eu te disser para decorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. você vai decorar, pois é algo simples, tipo um loop while em programação, adicionando apenas 1 até chegar ao dígito 12. Isso é um padrão, mas e se eu te dissesse 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. ainda assim, é um padrão, somando de 3 em 3. Mas e se eu falasse números totalmente aleatórios? Aí a história muda. Mas o mais interessante é que mesmo em situações totalmente aleatórias, não se trata apenas de memória bruta. Na verdade, especialistas em memória utilizam de intuição para lembrar de algo de forma consistente. Então, por exemplo, se eu dissesse o número 10 para ele iria lembrar que 10 foram quantidades de foras que ele levou no ano passado e utilizaria isso como, digamos, memória. Pois é, literalmente, o 10 se transformaria nos foras que ele levou, mas se tornou um padrão. 10 igual a sensação intuitiva, os foras. E isso traz melhor desempenho do que apenas decorar o número. Opa, um livro que retrata um pouco sobre isso é o livro Direto ao Ponto. Ele mostra que, por exemplo, taxistas e até mesmo garçons de restaurante podem ter a memória um pouco melhor do que a da grande massa, porque eles precisam decorar pedidos ou então rotas de ruas de uma forma que, ao decorrer dos anos, se torna sobrenatural, basicamente. Porque ele tem que decorar atalhos e por aí vai. Bom, ele fez um experimento, por exemplo, que tipo, o cara no começo do experimento decorava 6 números, aí depois ele começou a decorar 20, depois de alguns meses começou a decorar 30, depois 60 números diretos, tá ligado? Tipo, acredite ou não, mas uma pessoa já decorou o número de pi, que são mais de 80 mil números. O cara do experimento, do psicólogo lá, ele teve um efeito platô, mas depois que ele começou a, de forma intuitiva, pensar em números como se fosse, por exemplo, a mãe dando um tapa nele, como se fosse o número 15, sei lá. Então toda vez que o cara falava 15, ele lembrava da mãe dando um tapa nele e era mais fácil de lembrar. O que eu quero dizer com isso? Não sei, reflita. E é isso, vamos voltar pro vídeo. Pois o nosso cérebro trabalha melhor com emoções do que com unidades de medida. Ao menos de forma intuitiva, claro, para uma pessoa normal. Se você fosse um físico ou um matemático, aí talvez as coisas mudassem. Mas por enquanto eu não estou falando com Albert Einstein nem com Nikola Tesla, não é mesmo? Mas vamos lá. Se você tem 2 neurônios, já conseguiu entender a moral da história toda. Quando você desenha, padrões entram no teu cérebro, formando novas sinapses mentais, e daí surge a neuroplasticidade. E assim, após desenhar muitas vezes uma ruga abaixo
debaixo dos olhos de uma pessoa, de algum modo o seu cérebro se sente mais à vontade, como se estivesse exercitado ou aquecido. Para lembrar, por exemplo, que você deixou a sua chave em cima do micro-ondas, um pouco antes de sair de casa. Resumindo, desenhar não vai fazer milagres na sua cabeça, mas pode salvar sua vida. Tô zoando. Forcei um pouquinho a barra, né? Existem gênios da arte que conseguem esculpir, colorir, desenhar coisas tão belas quanto a vida real. Isso por aprenderem padrões, saberem usufruir disso. Bom, eu admito que me perdi um pouco no roteiro, mas eu espero que tenha sido um vídeo legal de assistir e que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Tamo junto. Agora já pode almoçar.